Ok. Ora, muito boa tarde a todos que nos estão a ouvir. Sejam bem-vindos a mais um plugin webinar Foco Anjo, uma iniciativa que, como sabem, desenvolvemos desde março, desde que fomos assolados por uma pandemia que parece que teima em não nos largar. E, portanto, o objetivo foi criar aqui um espaço de partilha de conhecimento que nos mantivesse conectado ao conhecimento, à partilha de boas práticas, e procuramos aqui trazer contributos de formadores, especialistas em determinadas áreas das ciências empresariais, da gestão de negócios, que possam trazer aportes e ferramentas interessantes e importantes para o nosso público. O webinar de hoje é dedicado à questão da inovação e tendências, 10 dicas práticas para um novo normal. Efetivamente, de repente, tudo mudou. Não esperávamos que seríamos atingidos tão rapidamente por algo que estava tão longe e de uma forma tão rápida e assoberbada. E assim, tudo que era para nós normal deixou de o ser de um dia para o outro. De um momento para o outro, fomos confrontados com algo cuja probabilidade de acontecer estaria nos últimos lugares da lista de predições e planos de contingência, se calhar, da maioria das empresas nacionais e internacionais. O mundo mudou, pelo que importa agora, efetivamente, é adaptarmos, respondermos rapidamente a esta nova realidade. Importa mais do que nunca tentar antecipar as novas tendências que se apresentam neste momento como os grandes desafios às empresas e profissionais. Neste webinar, então, iremos abordar a forma de atuar neste novo mundo, apresentando e refletindo sobre um conjunto de 10 dicas práticas essenciais para empresas, gestores e profissionais adaptarem os seus negócios, as suas atividades, a sua vida pessoal e profissional a este novo, que se designa deste novo normal. Para fazer esta apresentação e partilhar este webinar, hoje connosco temos convidamos o Luís Rasquilha, que nos vai falar diretamente do Brasil. Muito obrigado, Luís, por ter aceito este nosso desafio. Aí está um bocadinho, provavelmente, mais de calor do que estará cá pelo Porto. São 2 da tarde. É inverno, são 2 da tarde, é inverno, mas é um inverno de 18 graus, 19 graus, portanto não é uma okay. coisa... É daqueles invernos que nós também gostaríamos de ter por cá, não? Exatamente. Portanto, uma breve apresentação do Luís Rasquilha. Ele é CEO da Inova Consulting, CEO da Inova Business School, membro conselheiro do G100 Brasil, advisory member, board member do Criptobanco Capital, colunista do MIT Sloan Management Brasil, é professor convidado da FIA, Fundação Instituto de Administração, e também da FDC, Fundação Dom Cabral. É professor também convidado, do Hospital Albert Einstein, do ESAC-USP e também da IBGC. Aqui por Portugal é professor também convidado, onde transmite as suas aulas via online para o IPAM e para o Lisboa. É autor e coautor de 20 livros sobre marketing, comunicação, futuro, tendências e inovação. Portanto, eu vou passar a palavra ao Luís, para nos trazer então aqui a temática de hoje e apresentar-nos estas 10 dicas práticas para nos ajudar a lidar com estas exigências do novo normal. Vou interromper aqui o compartilhamento da minha tela e passar a palavra então ao Luís. E muito obrigado, Luís, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu pelo convite, um prazer estar com vocês, sempre bom poder compartilhar um bocadinho das nossas ideias. Eu acho que eu não tenho que me dar autorização para compartilhar. Diz-me aqui que desativou. Exatamente. Está feito. Agora deve... Exatamente. Depois só preciso que me confirme se chegou aí a minha tela. Está aqui a aparecer. Está a aparecer, perfeito. Pronto, agora com o suporte, que é sempre importante para as nossas conversas. É um prazer, muito obrigado pelo convite. Sem dúvida, é sempre bom poder com a Ange compartilhar um bocadinho da nossa visão, da nossa ideia, e obviamente deixar o conteúdo depois à disposição daqueles que quiserem dar uma segunda leitura, uma terceira leitura. Os meus contatos, sim, agradeço muito a sua apresentação, já pulei a slide da minha apresentação, que tenho sempre, mas está aqui, estão os meus contactos, eu fico super à disposição, embora esteja no Brasil, em São Paulo, hoje com um dia de sol, um dia bonito. Eu divido-me entre São Paulo e Florianópolis, que é as 2 cidades onde eu moro, uma parte num lado, uma parte no outro. Floripa é um bocadinho mais para o sul, mais na praia. Lá ontem estava violento, porque a ventania ontem levantou árvores e tirou telhados. Mas, enfim, é o inverno tropical.
estamos aqui com uns 19 graus mais ou menos, o que dá perfeitamente para gerir o processo. Eu lidero a Inova tem hoje um headquarters no Brasil, um parceiro em Portugal, o Rui e o Nazir são os nossos parceiros de Portugal, e tem basicamente um único slide rápido para explicar a Inova, 4 grandes pilares, um pilar de research que eu vou compartilhar aqui hoje com a questão das 10 dicas do pós-Covid, do novo normal, uma área de pesquisa que continua ligada à Holanda, à Science of the Time, onde nós fomos criados há 12 anos, há 13 anos atrás já. Eu lidero diretamente a área de consultoria a nível global, embora hoje o Brasil seja 85%, 90% do nosso negócio, temos uma perspectiva de que o mercado americano e o mercado português, principalmente, mas português e espanhol, possa recuperar um bocadinho de presença na nossa estrutura global de negócio. E no Brasil temos uma unidade de educação executiva, como a Escola de Negócios, certificado do Ministério da Educação, que entrega produtos hoje totalmente online, de MBA, de pós-MBA, e temos desenvolvido um conjunto de plataformas também para serem lançadas agora no mês que vem, uma plataforma Inova Online 100% digital, com um curso de curta duração. Um bocadinho que estamos a fazer aqui, na possibilidade ao vivo, na possibilidade híbrida e na possibilidade gravada. São as 3 grandes possibilidades do EAD hoje, a gente tem as 3 hoje disponíveis, sempre no nosso território de atuação, que nós chamamos Futuro, Tendências e Inovação. O que é que eu preparei para a nossa conversa aqui, para dar aqui uma visão? Um primeiro capítulo que eu diria mais introdutório ao momento. Eu sempre começo as minhas últimas apresentações a dizer com uma frase relativamente polémica, que é: o mundo não mudou com o Covid. O Covid acelerou a transformação de um mundo que já vinha em mudança. E eu vou falar um bocadinho disso aqui nesta primeira etapa, depois vamos olhar para o novo normal, o que é isto do novo normal e o que é que ele representa com um gráfico específico. Depois vamos entrar naquilo que é o tema, como se preparar, quais são as 10 grandes dicas. E quando a gente fala em dicas, são recomendações que nós, Inova, depois do nosso estudo, temos compilado, mas que não invalida que outras possam, obviamente, ser consideradas, e umas mais, outras menos. Depois fechar aqui com algumas conclusões e, eventualmente, abrir para algumas perguntas que, eventualmente, a nossa audiência possa ter. Acho que é importante começar por aquela frase que eu coloquei: o mundo não mudou com o Covid, porque o mundo vem numa mudança da última década, dos últimos 13, 15 anos, mais ou menos, e que abandonou uma lógica puramente triangular. E o que é que isso significava? Durante 150, 200 anos, o mundo era direcionado por aquilo que a Europa e os Estados Unidos diziam, do ponto de vista industrial, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de todas as áreas, mas ao longo dos últimos 15 anos temos assistido a um mundo um bocadinho mais plano, ou seja, com outros focos, com outros blocos do mundo a poder dar a sua contribuição. O Brasil na área do agro, por exemplo, a China na área industrial, não é nenhuma novidade, Israel com uma parte ali muito de saúde, de tecnologia. Cada país, de certa forma, começou a transformar esta lógica de puramente a Europa e os Estados Unidos dão a dica, dão o tom e o resto segue, para uma coisa muito mais globalizada, e isso significou, até o livro de Thomas Friedman gerou um livro chamado O Mundo é Plano, que mostra o poder da tecnologia e o poder da conectividade, principalmente, nas nossas vidas. Talvez um dos aprendizados, ou um dos legados que o Covid possa deixar, é o facto de nós podermos fazer esta conversa com várias pessoas, sem precisar de sairmos de casa, ou sem precisar, e a vantagem de estar em casa é que o meu filho passa a correr aqui a gritar e pode interferir um bocadinho no nosso som. Já peço desculpa antecipada. Mas o facto de podermos fazer este tipo de apresentações, este tipo de conversas, este tipo de reuniões, que há 6 meses, 8 meses atrás era mais difícil, não por falta de solução tecnológica, mas por falta de hábito para a adoção das soluções tecnológicas. Ou seja, a gente quer o Zoom, quer o Teams, quer o FaceTime, o Hangout, todas as ferramentas tecnológicas que nós hoje estamos a utilizar por causa do Covid não foram inventadas no Covid. Já existiam antes. O que mudou foi uma pressão, uma transformação do nosso hábito para nós podermos passar, para termos que utilizar outras ferramentas, porque senão não conseguimos trabalhar. E isso traz uma reflexão histórica que começa esta mudança em 2007, quando a Apple apresenta o primeiro smartphone, e acho que pelo menos os mais velhos da sala, que nos escutam da audiência, se lembrarão o que era o mundo antes de iPhone e o que ele era e o que ele é depois de iPhone. E, portanto, o iPhone, de facto, marca uma mudança profunda na forma como nós trabalhamos, vivemos, nos comportamos, aprendemos, ensinamos, tudo isso, porque nos possibilitou ter na palma da mão o acesso a tudo.
Hoje não se questiona ir ao banco pelo aplicativo, ir à faculdade pelo aplicativo, entrar aqui para assistir a uma apresentação, um webinar pelo aplicativo, mas até 2007 isso não era possível. Primeiro porque a informação não estava disponível digitalmente. Em 2007 nós chegámos a 94% da informação do mundo armazenada digitalmente, o que significava 300 exabytes de informação. Hoje falamos de 40 mil exabytes de informação, só para ter uma ideia da evolução e da curva de crescimento que esta situação tem trazido. Antes de 2007 havia lá o BlackBerry, havia o Nokia Communicator, mas eles não tinham algo que se comunicar, embora algo que se conectar. Porque não havia informação digitalmente disponível. Hoje temos a Wikipedia, temos o YouTube, mas são coisas que há 15 anos atrás não eram propriamente as mais fáceis de utilizar. Isso mudou um bocadinho a regra. Porquê? Não mudou o comportamento. O comportamento já era o comportamento do ser humano pela busca de informação, sempre existiu. O que mudou foi a forma e foi a velocidade. Ou seja, o mundo que esperava que o jornal fosse impresso para ler as notícias do dia anterior, é um mundo que hoje aperta um app e vê o que é que está a acontecer em tempo real, com transmissão em direto do acontecimento, do que foi. Portanto, isso nos traz para uma outra realidade, que é uma realidade de mudança comportamental, que está em cima do que nós chamamos a tempestade perfeita. As 3 grandes leis que convergem para mudar a história e que convergem na última década para nos dar a possibilidade de chegar até aqui. E quais são? A lei do processamento de informação, portanto, que diz que a cada 18 meses, e está a ser atualizado agora para cada 13 meses, o número de transistores aumenta, e portanto o processamento de informação fica mais forte, mais rápido. A transmissão de dados, a lei de Butter, que diz que a 9 meses a quantidade de dados que sai da fibra óptica dobra, e a lei de armazenamento, a lei de Crider, que diz que a cada 13 meses a densidade de armazenamento de informação dobra e o preço cai pela metade. E, portanto, se nós pensarmos o que era um Nokia Communicator, e há um tempo um amigo me dizia, imagina o que era esta pandemia há 15 anos atrás, com o Nokia 3310, com um pacote limitado de SMS e o jogo da cobra, lá da serpente. Como é que era ficar em casa? Nós hoje podemos, através de um smartphone minimamente estruturado, trabalhar, aprender, nos atualizarmos e fazer um conjunto de coisas, porque temos 3 leis aqui que convergem para também um conjunto de informação digitalmente armazenada que nos dá esta possibilidade. E se olharmos ainda na história, há 15 anos atrás não tínhamos um conjunto de coisas que hoje são face indissociável, a parte indissociável da nossa vida profissional. O iPhone e os smartphones que vieram depois, a Netflix com o streaming, o Google Chrome, o Pinterest, o Facebook, o Google Maps, o WhatsApp, o Airbnb, o YouTube, o Uber, a Alexa e um conjunto de aplicativos que quase que vale a pena perguntar como é que nós vivíamos antes. Como é que era possível viver antes sem estas situações e as que vieram, obviamente, depois no nosso dia-a-dia. Portanto, aqui, o que é que aconteceu? Fazendo aqui quase um salto quântico. O mundo passa a andar mais rápido, a informação passa a estar mais disponível e isso acelera a velocidade de transformação. A gente tem título de curiosidade de ver o que é que acontece a cada 60 segundos na internet. Temos 1,3 milhões de logins no Facebook, 4,1 milhões de pesquisas no Google, 700 mil horas Netflix assistidas, 400 mil downloads de aplicativos, 1,6 milhões de gostos e não gostos no Tinder, e isto é por minuto, o que nos dá no final do dia, no final do mês, no final da semana, do trimestre, do quarto, muita informação sendo compartilhada, comentada, elogiada, criticada, fake news, real news, a discussão está muito rica e está muito quente nesse tema. Ontem no Brasil foi aprovado o projeto de lei das fake news, com toda a polémica que isso já está a gerar, mas o facto é que o mundo está mais conectado e, portanto, precisa de alguma noção do impacto que essa conectividade permanente tem. E qual é o reflexo que isso tem trazido à nossa vida? Que o mundo, que era um mundo, como a gente diz, linear, estável, previsível, passou a ser um mundo perfeitamente imprevisível, onde as verdades de ontem com certeza não são as verdades de amanhã. Nós temos dito muito isso nas nossas palestras, que o que nos trouxe até aqui não nos leva a 2030. Podemos ter chegado aqui com bastante sucesso, uns mais do que outros, mas se continuarmos a mesma performance, a mesma adoção de regras, talvez não consigamos chegar um bocadinho mais longe. E este comportamento, esta mudança comportamental que foi construída a partir do iPhone e da convergência daquelas 3 leis e da possibilidade da informação estar digitalmente disponível, foi classificado pelo Fórum Económico Mundial em 2016 como a 4ª Revolução Industrial.
já todos ouvimos falar do mundo 4.0, de realidades 4.0, de educação 4.0, negócio 4.0, mas o 4.0 não é apenas tecnologia, e aqui é que eu acho que está, como se diz, o X da questão. O 4.0 é o poder da conectividade. É o poder que cada um de nós passou a ter a partir do momento que a tecnologia é muito user-friendly e muito barata na forma de usar, nos permite fazer o que estamos a fazer aqui. O Zoom custa $19 por mês para poder fazer uma apresentação deste nível, que era uma coisa impensável há 5 anos atrás. De repente era impensável há 6, 8 meses atrás que as nossas empresas, nós falamos com a área de educação, por exemplo, tivesse todos os seus cursos 100% online, e hoje os alunos falam e dizem, na área de management, que é a nossa, para que é que eu vou voltar para a sala de aula se eu posso fazer a partir de casa numa ferramenta perfeitamente estável, todo o debate, toda a transição de informação, toda a troca com os meus colegas? Por que eu vou apanhar um avião para mudar de cidade? Porque aqui, obviamente, estamos falando de um país, no Brasil, que é maior que a Europa, portanto é normal o aluno vir para São Paulo, vir de Porto Alegre, que são 3 horas de voo, vir de Manaus, que são 5 horas de voo, vir do Recife, que são 5 horas de voo, para sentar aqui, fazer uma aula, dormir e voltar no dia seguinte. É super normal. E eles agora dizem, será que faz sentido? Quando nós temos a conectividade acelerada e a possibilidade de poder fazer, obviamente com alguns ajustes, porque não é a mesma lógica, não é a mesma intensidade, mas o ajuste faz parte do jogo, essa questão da nossa vida. E depois a gente diz muito na Inova que estamos a viver o lifeware. A vida, o software e o hardware são hoje a evolução da espécie. A nova geração, para eles, é perfeitamente normal e aceitável. Aqui está uma imagem de banco de imagem de um bebê com o seu tablet no pé, mas aqui temos o meu filho, aos 2 anos, aos 3 anos e aos 4 anos, aos 8 meses ali, a ver desenho animado. E, portanto, a última, que é mais à direita da tela, foi tirada há 3 dias atrás, e ele ficou uns 10 minutos com as pernas no ar a ver a Turma da Mónica no iPad. E, portanto, só de olhar para ele eu já fico com dores nas pernas, eu que eu chamo a dor solidária, porque é um outro mindset. Não estou a dizer nem que é melhor, nem que é pior. É outro. E esta é uma geração que representa o futuro, obviamente, e que também já influencia o nosso comportamento, e passámos a ter, na última década, uma abordagem muito mais what we want do que o World Wide Web. Uma abordagem muito mais centrada naquilo que é a possibilidade de acessar qualquer coisa do ponto de vista digital, do que propriamente o digital pelo digital, a pura componente tecnológica. O mundo tem vindo nesta toada. Em 2000 éramos 6 mil milhões e éramos apenas 6% do mundo conectado. Em 2010 chegávamos a 7 mil milhões, 7 bi de pessoas com 23% do mundo conectado. Aqui começa a jornada de crescimento dos smartphones, dos Apples, dos Samsungs, dos LGs. Foi a partir de 2010, 2007 foi muito inicial ainda. Em 2017 estávamos a chegar a 7,4 mil milhões de pessoas, 52% do mundo conectado, e prevê-se que a 2022 para 2025, 8 mil milhões de pessoas no mundo, 100% do mundo esteja conectado. Portanto, estamos a 3 anos, 4 anos de chegar a 100% do mundo conectado. Não é detentor de smartphone, é com acesso à internet. E temos aí um conjunto de motivações da Tesla, da Facebook, do Google, da Amazon, de levar conexão, porque estamos a falar de dados. Data, o comportamento digital, é o que nos permite antecipar necessidades e trazer algumas ofertas de proposta que de outra forma seriam difíceis de trazer. Estamos a falar mais ou menos metade da população mundial passa a estar onde nós, a grande maioria, pelo menos aqui que estamos hoje aqui, já estamos, que é este mundo conectado. Isso traz uma outra reflexão, que é comportamental, que é a adoção de uma nova pirâmide de Maslow, utilizando a bateria e a internet como a base para tudo o resto. Eu digo que se não tivermos internet em bateria, não adianta o resto, porque estamos na idade das cavernas outra vez. E este é um mundo de uma velocidade tripartida, a velocidade da informação, do tempo e do conhecimento. A informação é muito rápida, todo dia tem muita gente a publicar coisas, o tempo é o tempo, 24 horas por dia, e o conhecimento, ele, se não estivermos muito atentos, se desatualiza muito rapidamente. Nem sempre foi assim. Em 1900 o conhecimento humano dobrava a cada 100 anos, portanto levava 100 anos para acontecer alguma coisa, e portanto não havia uma grande necessidade de atualização. Em 45 esse conhecimento humano dobrava a cada 25 anos, portanto, lá no meio de uma carreira, a minha mãe é o exemplo, nasceu em 46, e lá com 25 anos de carreira
que foi secretária a vida inteira, abandonou o curso de datilografia e adotou, e teve que fazer um curso, como ela dizia, um curso de computadores, o Word, o avô do Word, que era o DW Works, e passou a escrever, a fazer as atas das reuniões que ela secretariava num computador. Mas foi a única grande atualização que ela precisou fazer na sua carreira, até se reformar, e hoje domina Spotify, Netflix, enfim, tem todas essas ferramentas, até para combater a solidão, porque ela está sozinha em Lisboa e eu estou em São Paulo, e portanto estou a 10 horas de voo no mínimo. Hoje não temos praticamente voos para Portugal. Em 2014, o conhecimento humano dobrava a cada 13 meses, portanto já haviam sinais de que a mudança estava a acontecer, e este ano dobra a cada 12 horas. Ou seja, aquilo que estamos a dizer hoje não necessariamente é aquilo que vale amanhã à mesma hora. Então temos aqui toda uma incerteza e todo um mundo VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo, etc., que está a moldar uma nova realidade. E essa nova realidade está muito assente no nosso comportamento digital, aqui a título de brincadeira, mas eu acho que é uma charge sensacional, que é dos 7 pecados mortais ou capitais do mundo digital. A luxúria está no Tinder, a gula está no iFood ou nos outros entregadores de comida, a soberba no LinkedIn, a preguiça no Netflix, a ira no Twitter, a inveja no Facebook e a vaidade no Instagram. E se olharmos muito por esta lógica, o comportamento humano de facto se moldou a esta nova realidade e isso mudou, obviamente, o mundo e mudou a forma como o mundo tem sido gerido do ponto de vista global. A gente vê, os Netflix assumiram tudo o que era videoclubes, a Wikipedia assumiu os atlas, o WhatsApp assumiu os telefones, o YouTube as televisões, e o mundo de facto mudou, e esse mundo mudou não pelo Covid especificamente, mas por uma jornada de transformação que tem acontecido na última década e que tem na minha opinião, o seu ponto máximo nesta informação de Harvard. Harvard Business School recebeu mais inscrições online este ano do que nos seus 380 anos de vida recebeu matrículas para cursos presenciais. Eles em 2016 iniciaram o que eles chamam o HBX, o Harvard Business School Online. Eu fui um dos primeiros alunos de 2016 do HBX, do Live Classroom deles. É uma experiência absolutamente fantástica, que há 4 anos era inovadora e era uma coisa até disruptiva, e hoje escolas que não o fizerem vão ter mais dificuldade em conseguir vender os seus programas, porque o mundo presencial tende a perder um bocadinho de relevância. E este é um exemplo de uma escola que tem praticamente 400 anos de vida, uma empresa, vamos chamar assim, uma empresa conservadora, uma empresa clássica, uma empresa tradicional, e que percebeu que ou se reinventava ou não teria grande capacidade de sobreviver. E como ela fez, outros não fizeram. BlackBerry, Atari, Xerox, Yahoo, Kodak ou Blockbuster são apenas exemplos de empresas. O primeiro grande case foi a Kodak. Se fala muito do efeito Kodak, não é? A empresa que viu a fotografia digital chegar e não fez nada para aprovar ou para aproveitar essa oportunidade e acabou por ser ultrapassada pelo tsunami. E o Yahoo, para mim, é um dos exemplos bastante interessantes. O Yahoo era o portal de internet do mundo, chegou a valer em 2005 125 mil milhões de dólares, podia ter comprado o Google, podia ter comprado o Facebook, rejeitou uma oferta de 42 bilhões da Microsoft e em 2016 acabou por ser vendido por 4 bi para a Verizon, que em 2018 reduziu a metade desse valor. Portanto, uma empresa líder que foi a precursora da internet, como a gente hoje a conhece, que chegou ao topo, chegou ao Olimpo, como nós dizemos, e acabou no inferno, porque não conseguiu ou não quis, aqui vamos pela miopia ou pela arrogância, não tenho uma resposta, como fica em pergunta, não conseguiu se adaptar ao antigo normal, que agora é o novo normal. E portanto, se nós sabemos que os negócios mudaram, e sabemos isso, o Spotify fez a disrupção do iTunes, que já tinha feito a disrupção dos CDs, o Waze fez a disrupção aos mapas, o Skype ao telefone, a Wikipedia aos atlas, a Netflix ao Blockbuster. Se os negócios mudaram e nós sabemos isso, por que é que a gestão teima em não mudar? Por que é que a gestão das empresas continua nesta jornada de negação, já cheguei lá depois da curva da normal, de negação para adotar novas realidades? E esta foi a última década. Esta foi basicamente de 2007 a 2020, 2010 a 2020, que 2010 é quando os smartphones ganham visibilidade. Basicamente esta foi a última década e entramos o 2020 com uma nova realidade. Entramos o 2020 com um mundo temporariamente fechado, por força de um Covid. Eu não conheço ninguém que no dia 31 de dezembro de 2019
prevê-se, tivesse a previsão clara de que 2, 3 meses depois estaríamos todos fechados em casa, sem ninguém poder sair, máscaras, álcool gel, distanciamento social, toda uma coisa, um conjunto de situações. Porquê? Porque fenómenos destes, como a pandemia, acontecem muito pouco na história. O último grande fenómeno que teve o poder de fechar o mundo foi a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, foi há 60 anos atrás. O que significa que nós estamos perante um fenómeno que só quem tem avós, no caso eu tenho uma avó com 97 anos ainda, é que tem uma breve memória do que aquilo significava. Nós estamos perante uma nova realidade. Por isso que fala novo normal. Há uma nova realidade. Uma pandemia, claro, tivemos entre a Segunda Guerra Mundial e o Covid, tivemos tsunamis, tivemos terremotos, tivemos guerras, infelizmente, mas nenhum teve o poder de impactar o mundo como um Covid teve, que derreteu as economias. Todos, invariavelmente, estamos mais pobres, do ponto de vista material, as nossas empresas caíram a faturação, algumas infelizmente não sobreviveram, algumas estão com muita dificuldade, mas todos estamos nesta realidade que o mundo fechou. E o mundo fechou porque houve algo externo que nos obrigou a fazer esse movimento. E, portanto, quando se fala na curva da normal, é basicamente o seguinte: bom, a gente vinha numa década de transformação, as empresas sabiam que a transformação digital era importante, as ferramentas digitais estavam aí, mas aquilo tinha o seu tempo. Não havia uma urgência em adotar novas ferramentas. De repente aparece uma coisa que diz, bom, não é bem assim, e temos este chart, para mim é o melhor que eu vi até hoje, a reunião de direção em que o presidente diz a transformação digital está anos longe da nossa, está anos-luz, está longe da nossa realidade, não vejo que a nossa companhia precise disso tão cedo. E depois vem a bola de demolição chamada Covid, o trator que atropela toda a gente, e aí, obviamente, todos tivemos de digitalizar da forma certa, da forma errada, mas passámos a estar com esta pegada digital. Aqui está uma bandeira do Brasil, porque eu fiz esta apresentação ontem para uma empresa brasileira, mas aqui podia pôr a bandeira portuguesa, é rigorosamente a mesma coisa, porque todos nós passámos a estar digitalmente dependentes. E em cima dessa realidade, a Inova publicou 2 papers, eu vou dar atenção específica ao segundo, das 10 dicas práticas, mas que são papers disponíveis, depois do final da apresentação deixo o link para quem quiser fazer o download. Nós não registramos e-mail, não registramos nome, não retemos nada, a pessoa entra, faz o download e vai à sua vida. Nós não somos aqui, não estamos a lançar a isca para captar nada, temos aqui voluntariamente, de peito aberto, humildemente a colocar o nosso conhecimento à disposição daqueles que eventualmente possam olhar para ele. O grande impacto que isto tem é que nós mudámos todos o nosso comportamento. Passámos a estar muito mais ligados a estas telas, passámos a reinventarmos a forma de trabalhar, a forma de aprender, de ensinar, de viver, no limite, reinventámos a forma de viver. E o Covid não é, ou seja, eu falei, o mundo não mudou por causa do Covid, o Covid só acelerou a transformação. E esta transformação, este impacto é no nosso negócio, em nós, como seres humanos, no nosso mercado, e nos nossos clientes, nos clientes dos nossos clientes. Ou seja, o Covid conseguiu trazer uma mudança em toda a cadeia de valor, se quisermos chamar assim, onde nós conhecemos algumas coisas, o impacto que o Covid tem em algumas situações, mas não conhecemos outras. Há muita coisa ainda que tem que ser discutida, que tem que ser desenhada, para nós podermos entender o real impacto que o Covid tem tido nas nossas vidas. E aqui está a curva da normal e do novo normal. O que é que isto significa? Nós estávamos num processo da nossa vida, cada um fazia a sua vida como tinha que fazer, profissional, pessoal, aprendi e tal, e de repente há o chamado choque. De repente somos confrontados com uma coisa que vem aí um vírus que vai mudar o mundo. O primeiro passo é negarmos. Não é bem assim. Temos exemplos em todo lugar do mundo de presidentes de países, a primeiros-ministros, a gestores, a infectologistas, a própria OMS a dizer não é bem assim, isso não é o que as pessoas estão a dizer. Muita calma. De repente a gente chega na frustração que aquilo chegou para valer e mudou a nossa vida e entramos em profunda depressão, que foi o que aconteceu nos últimos meses no mundo inteiro. A China vai um bocadinho à frente da Europa, a Europa vai um bocadinho à frente da América do Sul. A América do Sul, por exemplo, o Brasil, finalmente parece que chegámos ao pico e agora vamos começar a ver a luz ao fundo do túnel. E como eu digo aqui, não é o comboio a vir na nossa direção, é verdadeiramente a luz ao fundo do túnel. E agora, a partir daí, começamos a dizer, bom, já estamos aqui na confusão, o que é que a gente vai fazer? E aí começa aquilo que é a nova normal. A experimentação de novas realidades, de novas formas de negócio, de novas alternativas, de novas formas, de novas ferramentas, decidir e adaptar aquela que faz mais sentido e a partir daqui para a frente entramos no chamado novo normal. Quais são os 2 perigos que as empresas hoje enfrentam?
tirando obviamente o Covid, que ele vai passar, nós vamos voltar a ter alguma tranquilidade nos próximos meses. Nós, na Inova Brasil, já decidimos que não há aulas presenciais até ao final do ano. Portanto, tudo o que é MBA, pós-MBA, pós-graduação, programa de conselheiros, cursos in company, cursos curtos, é tudo online, ao vivo e gravado, mas não há nada mais presencial este ano, é a nossa decisão de gestão, e abrimos, para terem uma ideia, entre março deste ano e ontem, tínhamos aberto 45 novas turmas de cursos em todo o grupo. O grupo tem, eu respondo pela área da Inova, mas temos mais 4 pilares de education, de pedagogia, de direito, de saúde. Abrimos 45 turmas novas, todas 100% online. E, portanto, para nós, que já vínhamos nesta jornada de educação híbrida, foi mais fácil, não foi fácil, mas foi mais fácil, do que outras escolas, de outras entidades que ainda estão a tentar perceber, a experimentar novas realidades. E esta é a curva normal que nós vivemos. Portanto, o novo normal vai nos dizer que o mundo que nós conhecíamos está a desaparecer. Temos um novo mundo que está a chegar, que nós também já vislumbramos um bocadinho que ele possa ser. Qual é a nossa dor? É a interação entre os dois. Quais são os grandes perigos que nós enfrentamos, além do Covid? O primeiro é acharmos que daqui a 2, 3, 4 meses vamos voltar ao que era outubro ou novembro de 2019, vamos voltar a trabalhar da mesma forma. Não vamos. O consumidor mudou o seu comportamento, o mundo mudou. E o segundo perigo é achar que são os governos, independentemente da ideologia política, não é isso que está em causa, mas os governos, os líderes do mundo, que vão resolver as nossas vidas. Não vão também porque eles estão tão perdidos quanto nós. A gente vê que a OMS todo dia lança um estudo e no dia seguinte já diz que não é bem assim. Os próprios governos do mundo, independentemente dos países, também estão relativamente perdidos. Há uns que fazem melhor, outros que fazem pior. A Suécia já foi case, agora já não é. Portugal já foi case, agora também já não é. A Nova Zelândia não era case, agora foi. Os Estados Unidos parecia ser case, afinal não é. Portanto, cada país está a tentar aprender nesta realidade. Portanto, nós não podemos esperar que venha da parte da gestão dos países, da gestão governamental e da gestão do mundo, das Uniões Europeias e o que for, grandes soluções para resolver a nossa vida. Podem vir pontualmente para minimizar o impacto, mas não, com certeza, não saem dali as grandes soluções. O que é que nós temos em termos de mindset? Na Inova, temos estudado no último ano muito os modelos de negócio, e aqui temos um breve slide só para ilustrar essa transformação. Nós temos claro o modelo clássico da gestão e a importância de abandonar o modelo clássico da gestão e trazer o modelo futuro da gestão, ou seja, abandonar uma lógica puramente em hierarquia, processo, cadeia de valor e produto e entrar para uma lógica propósito, inovação, agilidade, digitalização e cliente. E estamos a falar de 12 variáveis para mais 12 variáveis, onde sair de uma e passar para outra, ou seja, abandonar o modelo de gestão que valeu durante 150 anos, mas precisamos reescrever os novos livros da gestão. Eu tenho defendido muito isso, que precisamos reescrever os livros da gestão, porque as verdades da gestão estão hoje todas colocadas em causa, em perspectiva, e 90% delas hoje não são mais válidas. Aqui é um trabalho que a Inova tem vindo a desenvolver com a Price, temos trabalhado muito juntos neste novo modelo e que estamos a trazê-lo agora para o mercado. No limite de resumo desta segunda parte da minha apresentação, falamos de uma frase do Chris Anderson que diz: não é uma era de mudanças, mas é uma mudança de era. Estamos hoje, em pleno 2020, com uma folha branca em cima da mesa para tentar entender quais são os next steps, para onde é que vai o nosso mundo, sabendo que ele é influenciado pela tecnologia, que em primeiro lugar é quem está a dar o tom de toda esta conversa. É impensável há 6 meses atrás que o Zoom, que é a ferramenta que estamos a usar aqui, valesse mais que as 6 maiores companhias aéreas do mundo, e hoje o Zoom tem um valuation maior que as 6 maiores companhias aéreas do mundo. Portanto, isto dá uma ideia da evolução da tecnologia, da transformação que a tecnologia tem trazido. As pessoas vão um bocadinho atrás, levam um bocadinho mais para se atualizar, não andamos na mesma velocidade da tecnologia, por isso muitas vezes as pessoas há muita gente que resiste a fazer uma reunião com um cliente pelo Zoom, ou pelo Teams, ou por outra qualquer ferramenta, ainda fala bem, não é bem assim, no meu negócio é diferente, na minha cidade é diferente. Eu ouço isso todos os dias, portanto, em todos os lugares onde eu trabalho, eu escuto isso todos os dias. As empresas, porque os negócios são pessoas, portanto, leva um bocadinho mais tempo para se adaptar, têm culturas, têm DNAs, têm mindset, têm modelos mentais. A educação, essa ainda está mais atrás ainda, porque só agora é que começou a entender a educação, passou incólume
nas últimas grandes mudanças da humanidade. Na primeira, na segunda, na terceira Revolução Industrial, a educação passou mais ou menos pelos pingos da chuva, sem muita mudança. Só que agora essa mudança bateu e bateu forte, porque o aluno tem mais informação que o professor, pode acessar informação de diferentes fontes, até para comprovar ou contrapor a opinião do professor. A educação presencial está em vias de se transformar radicalmente daqui para a frente, e portanto isso são também áreas que são importantes ter, e as leis, porque a regulamentação sempre vem atrás da inovação, ou seja, a inovação, a evolução do mundo anda mais rápido que a lei, porque a lei em primeiro lugar diz não podemos mudar porque a lei não deixa. Só que a lei vai ter que se ajustar a estas transformações. E isso nos traz para exatamente o ponto desta conversa, que é como se preparar. O como se preparar tem, em primeiro lugar, o que nós chamamos em Nova a chamada mudança de mindset. Ou seja, não é apenas tecnologia, porque, reforço, e já falei isso, o Zoom já existia antes do Covid. E quem é que usava o Zoom para o seu dia-a-dia? Poucas pessoas. Eu trabalho muito com a Fundação Cabral como professor convidado, usávamos o Zoom para as reuniões de professores, mas não usávamos para as aulas. Agora estamos a ter aulas do Zoom, a dar aulas no Zoom. Portanto, o mindset é mais importante que a tecnologia. E ele está centrado, está orientado por mais uma visão aqui da Price em 5 grandes transformações. A primeira, o impacto tecnológico. Está claro para todos nós o impacto da tecnologia e a vantagem ou as possibilidades que a tecnologia tem aberto para a nossa vida. As mudanças demográficas, com o aumento da expectativa de vida, com mais gente no mundo, com maior mobilidade das pessoas no mundo. Temos aqui mudanças demográficas importantes para olhar, com pirâmides etárias, por exemplo, na Europa, um bocadinho mais difícil de manter a pirâmide do que na China ou do que no Brasil, por exemplo, onde a população jovem ainda é mais representativa. Mas se olharmos, por exemplo, Europa e Japão, tem mais pessoas acima de 65 anos do que pessoas abaixo de 15. E, portanto, isto muda a dinâmica de olharmos para os negócios. O poder da urbanização, enfim, eu falo, quando a gente fala aqui que se divide em São Paulo e Florianópolis, Florianópolis tem 1 milhão de pessoas, São Paulo tem 14. São Paulo é uma cidade que come 1 milhão de pizzas por dia. Isto, eu adorava não ter que morar nesta grande cidade, mas é onde estão os clientes, é onde está o maior centro financeiro e empresarial da América do Sul, e é onde a coisa acontece. Quando a gente fala que a coisa, do ponto de vista de trabalho, acontece, é aqui. E, portanto, seja aqui, seja em Nova Iorque, seja em Londres, seja em Paris, seja em Madrid, onde for, o facto é que as grandes metrópoles, as grandes megalópolis continuam a captar as pessoas. Se olharmos então para a Índia, para a China e para alguns países asiáticos, a conversa é talvez até mais assustadora pela densidade populacional. Eu publiquei anteontem no meu Facebook, uma reportagem de fotografias do caos urbano das grandes cidades do mundo. A gente vê a grande maioria são chinesas e indianas, com metros que passam no meio dos prédios, todo mundo encavalitado uns em cima dos outros, e obviamente, apesar disso não ser o recomendável, é a vida, é o que acontece. Estamos em presença de mudanças no poder económico global. Vemos a Europa a discutir reindustrialização, vemos o Japão a tirar a dependência das suas empresas, das fábricas da China, vemos o Brasil, muitos clientes nossos aqui de consultoria, a trazerem a cadeia de suprimentos para próximo, e também a escassez de recursos e as mudanças climáticas, que também têm que ser relevantes. Portanto, aqui temos 5 grandes pilares que, de alguma forma, ilustram a transformação. E o primeiro passo para a mudança de mindset é começar a olhar para os cenários, é começar a olhar para as tendências, para o que vem pela frente, para podermos ter, de alguma forma, a perfeita consciência do momento que o mundo vive, que é a convergência da revolução tecnológica, que nós já tínhamos essa visão, mas agora também da revolução biológica, ou seja, como o ser humano avançou e se adaptou a essa nova realidade, e isso é uma mudança até da lógica das economias, a velha economia e a economia digital completamente a suplantar a velha economia e a deixar de pernas bambas, como se diz, os grandes bancos, as grandes companhias de seguros, as grandes empresas tradicionais, as grandes montadoras, fábricas de carros do mundo, como as Toyotas ou as Fords, a sofrerem a disrupção pela chegada de outras iniciativas. E aí tem uma discussão em cima de competências, de habilidades. Em 2015, a mudança de mindset, o Fórum Económico Mundial dizia, para 2020, as 3 habilidades principais: solução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade.
Em 2018, um ano e meio atrás, que foi no final de 2018, eles atualizaram esse Outlook e disseram as pessoas precisam enfrentar o mundo com 10, mas eu vou só focar nas 3 primeiras, pensamento inovador, portanto, a inovação na ordem do dia, a inovação em primeiro lugar, aprendizagem ativa, ou seja, não pare de aprender, não pare de se capacitar, não pare de atualizar o seu conhecimento, e criatividade, para conseguir sair para uma nova normal e encontrar outras realidades. E isso está em cima dos nossos 4 eixos de análise, que são nas empresas, pessoas. Não temos empresas sem pessoas, não adianta achar que a empresa funciona sozinha só com tecnologia. O número de identificação fiscal, o número de contribuintes da empresa é o somatório, é a soma de todos os cartões de cidadão que estão lá dentro, porque é o somatório, as empresas são pessoas. As tecnologias, sem dúvida, complementam e ajudam as pessoas, e ambas, pessoas e tecnologias, ajudam à extração de informação. O santo grau, como nós dizemos hoje, é o data, é a informação. É a data, é o big data, é a informação disponível para conhecer sobre o cliente, sobre negócios, sobre o contexto, e isso nos leva para o que nós dizemos que é o negócio de plataforma ou de ecossistema, onde nós não estamos sozinhos e cada vez estamos menos sozinhos. E aí vem, em cima de todo este contexto, as nossas dicas, as nossas tendências, as nossas dicas. Eu vou pular a parte das tendências para entrar diretamente nas dicas, que é o que é relevante. Que é dizer, bom, se o mundo mudou, eu já sabia, agora tenho um bocadinho mais de certeza, se eu estou ainda no meio da confusão, por onde começar esta jornada? E temos aqui dicas para empresas, dicas para gestores, dicas para os profissionais. Para as empresas, quais são as grandes dicas que nós temos? A primeira tem a ver com a jornada do cliente. Nós precisamos atualizar o nosso conhecimento sobre clientes porque o comportamento humano mudou. O comportamento do consumidor mudou em 6 meses, porque passou a utilizar o mundo digital que não estava no seu dia-a-dia, porque passou a encontrar soluções online que não tinha encontrado antes em outras realidades. E, portanto, eu há uns dias atrás, fui entrevistado aqui para uma rádio em Santa Catarina, no Sul, e o âncora, o locutor, dizia, bom, a minha mãe, que mora aqui numa cidade ao lado, 5.000 pessoas na cidade, ia ao banco todas as semanas para pagar uma fatura, para tirar dinheiro. Era um hobby, a senhora reformada, ia ao banco. Como agora não pode, porque o banco está fechado, eu ensinei a baixar o aplicativo do banco e ela faz tudo pelo app. E já diz que não precisa mais ir ao banco, porque consegue, através do aplicativo, fazer tudo. E, portanto, mudou o seu comportamento. Talvez o banco não se tenha tocado ainda que esta geração mais velha talvez não precise mais ir ao banco. E, portanto, precisamos, neste novo normal, atualizar a nossa jornada do cliente, que é conhecer o cliente, identificar aquilo que é o seu novo comportamento e caracterizar a sua nova forma de se trabalhar e de viver, porque o Covid nos deu vários alertas para isso. A segunda dica tem a ver com a transformação digital. A primeira onda de transformação digital estava, para algumas empresas, apenas a dizer, bom, mas isto não vai chegar agora, podemos ter aqui um software ou não, mas não muda muito, não representa muito o nosso negócio. E agora isto mordemos a língua, porque a transformação digital é a sobrevivência do nosso negócio. Porque quem não começou a transformação digital, a minha recomendação, a nossa dica é não espere mais para começar essa jornada. Estamos até discutindo aqui com a Ange fazer algum programa neste tema co-branded para os associados, para poder, enfim, levar um bocadinho deste conteúdo mais à frente. Depois, no final, deixo um link para o nosso white paper que lançámos anteontem. A agenda, a terceira dica é olhar para o futuro. Quem olha para o futuro, quem começa a sua decisão de gestão a olhar para as tendências, reduz a ambiguidade, reduz a incerteza. Tirando um cliente de consultoria, todos, portanto 99% dos nossos clientes cresceram em plena pandemia, todos cresceram. A área seguradora, a área bancária, o único que não cresceu, infelizmente, foi companhias aéreas. Trabalhamos com uma e com o plano de fidelidade deles foi o único que não cresceu, mas esse por razões mais ou menos óbvias. Mas todos os outros que seguiram e que têm seguido a nossa recomendação de trabalho em termos de planeamento estratégico, todos eles cresceram. Porquê? Porque temos quase feito uma cruzada em defesa dos valores, do futuro, das tendências, do mapeamento de cenários, do olhar para a frente. E, portanto, a dica é direcione e reserve alguns recursos para identificar os cenários do seu negócio e as tendências que vêm pela frente. Podemos até depois dizer, podemos até deixar depois uma outra live só especificamente para falar de tendências para negócio, mas enfim, não será hoje. Para os gestores, quais são as dicas? Bom, a primeira é que temos que entender melhor a nossa equipa. As pessoas estão
ansiosas, tensas, com medo. A carga emocional é pesada porque todos fomos, de certa forma, jogados, atirados para uma outra realidade. Há o medo se a minha empresa vai sobreviver ou não, se o meu emprego se mantém ou não, se eu fico em layoff, com salário, sem salário. Há um medo normal, isso perfeitamente claro nas pessoas, e, portanto, para os gestores, uma postura de acolhimento, de empatia com a equipa na volta, dizer como é que as pessoas estão, de deixar dentro do possível, obviamente, uma mensagem de tranquilidade de que estamos todos juntos e vamos sair juntos dessa. Não adianta pressão, porque mais pressão em cima da que existe pode-se virar contra nós e, portanto, isso é uma coisa que obviamente não se quer. A quinta dica tem a ver com revisitar ou rever o papel das pessoas nas empresas. Muita gente se reinventou, o home office nos deu reinvenção permanente, todos precisámos aprender a nos relacionarmos com o nosso par, com o nosso chefe, com o nosso cliente, com o nosso amigo, até com a nossa família dentro de casa, e portanto é necessário rever e tentar encontrar nas nossas pessoas as suas competências e deficiências que vieram ao de cima com esta realidade e obviamente ver que de repente há pessoas que mostraram coisas boas para a liderança, outras não tanto. Como é que a gente consegue atualizar o seu mapa de competências e treiná-las de novo em novas realidades e também rever políticas de trabalho, processos de trabalho, formas de trabalho. O mundo digital e o mundo remoto mostrou que é possível sim trabalhar, aprender, ensinar, vender, comprar, orientar, monitorar as pessoas. É possível sim vender online, é possível ensinar online, é possível aprender online. Então muitas das verdades que as empresas tinham, dizer, não, mas se não estiver aqui na empresa, nós não conseguimos construir relações sem contacto físico, nós não conseguimos liderar se o líder não encontrar todos os dias as suas pessoas. Isto está a cair por terra e está-se a provar que não é assim. Isso é possível, mas não é apenas isso necessário. Então temos que rever novos formatos de trabalho. E para os profissionais, para os liderados, para os executivos, para todos nós que de alguma forma temos a nossa função nas empresas, algumas dicas importantes. Primeiro, prudência, muita calma. O mundo está extremamente instável. Muita calma ao fazer juízo de valor, ao aceitar ou ao assumir uma verdade absoluta, para o bem ou para o mal, dizer, não, aquela pessoa é o herói, aquela pessoa é o vilão. Cuidado, o herói de hoje é o vilão de amanhã, o vilão de hoje é o herói de amanhã. Já se condenou a OMS e já se pôs a OMS lá em cima de novo e vice-versa. Então temos que ter muito cuidado porque muita coisa está a acontecer e o novo normal ainda não está desenhado. E, portanto, sendo o tempo o melhor juiz, é bom olharmos para o que está a acontecer e construirmos uma opinião formada por diferentes origens, diferentes visões e não necessariamente uma única, e o mundo infelizmente está muito polarizado ainda, até do ponto de vista político, se vamos chamar assim, está muito nos extremos. Os extremos nunca são bons, o caminho do meio, como nós dizemos, é o melhor, mas precisamos ter algum cuidado para não aceitar ou não criticar sem ter a devida análise e sem a devida prudência. Ser parte da solução. Isto tem muito a ver com aqueles executivos que estão em casa, no layoff, com o salário garantido e estão a fazer maratonas na Netflix e não estão nada preocupados com o que está a acontecer. Se as empresas não sobreviverem, nós podemos não ter como sobreviver. E, portanto, ser proativo é permanentemente trabalhar para ajudar a empresa, para ter ideias, para propor coisas novas, para estar atento àquilo que é a realidade do mundo e dizer, olha, tem aqui uma oportunidade, tem aqui uma ideia, eu posso até discordar do momento, posso não achar que é tão divertido quanto deveria ser, mas eu devo ser parte da solução, não parte do problema. E independente de se eu sou executivo de entrada, middle management, top management, se eu sou área privada ou área pública, estamos todos no mesmo barco, na mesma tempestade. Uns estão no camarote, outros estão no Casa das Máquinas, mas o barco é o mesmo, a tempestade é a mesma, é bom que a gente se ajude, se entreajude para conseguir sair daí. Outro ponto importante, e essa é uma pergunta que muita gente vai fazer, é o que você fez para alargar a sua fronteira de conhecimento? O que é que você aprendeu durante este momento de transformação? Porque se eu ficar em casa deitado no sofá a ver Netflix, não tenho nenhum problema. Só que ao lado está alguém a ver um TED, está alguém a ver uma palestra aqui na ANGE, está alguém a fazer um curso no Coursera, está alguém a fazer um curso em Harvard, e quando isto passa e voltamos minimamente a alguma normalidade, eu fiquei atrás dos outros, porque os outros já se capacitaram. E, portanto,
é importante responder a esta pergunta: o que é que eu fiz para alargar a minha fronteira de conhecimento? Seja no meu negócio, seja em outros temas. O que é que eu aprendi sobre a China? O que é que eu aprendi sobre criptomoedas? O que é que eu aprendi sobre blockchain? O que é que eu aprendi sobre cibersegurança? Isso são temas que têm que estar na agenda e é bom ter uma resposta para quando o chefe perguntar: e aí, estes 2 mesinhos em casa, o que é que você fez para ajudar a empresa? O que é que você fez para se preparar para o que está a acontecer? Eu li sobre transformação digital, eu fiz um curso. Isso é um passo à frente daqueles que não fizeram. E a última grande dica, que tem muito a ver com a nossa convicção, é o que chamamos a postura Lifelong Learning, o Código 101. O Código 101 significa o seguinte: o World Economic Forum em 2018, 2019, publicou um estudo, Future of Jobs, e mostrou que nós vamos ter que direcionar 100 dias do ano, 101 dias do ano, ao critério deles, para a educação. Ou seja, nós vamos ter que direcionar 1/3 do nosso ano para nos atualizarmos, para aprender coisas novas. E esse lifelong learning, ou seja, a educação ao longo da vida, se eu tivesse feito eu fiz o meu MBA em 2003, vai fazer 20 anos praticamente agora. Se eu não tivesse feito mais nenhum curso, eu estava completamente fora do mercado. Este ano já fiz 3. E, portanto, usando o mundo digital, online, live, London Business School, MIT, etc., já fiz 3 cursos de curta duração, mas lifelong learning tem que estar sempre presente. E isso é algo que convém ficar sempre na nossa jornada, no nosso radar. Este é o quadro resumo aqui, para cada dica, enfim, uma frase que de alguma forma é a nossa recomendação, e que são as 10 grandes dicas para nós olharmos pela vertente do negócio, do líder ou do gestor e do colaborador. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é atribuída, a sua reprodução é atribuída a Charles Darwin, que dizia: não é o maior nem o mais forte sobrevive, mas aquele que melhor se adapta. E a adaptabilidade tem a ver com uma resposta aqui a uma pergunta muito simples, que é: neste contexto, nós queremos ser espectadores ou protagonistas? Queremos ser aquele que fica parado à espera que a coisa aconteça? Já falei, não é o governo, não é o Estado, não são essas entidades de gestão que vão resolver a nossa vida? Ou queremos ser protagonistas que de alguma forma tentamos levar o contexto um bocadinho mais para a frente, lideramos a mudança, testamos coisas novas, sabendo que não vamos, obviamente, acertar todas, mas esta é uma discussão extremamente importante e é uma pergunta que fica no ar. Eu não tenho a resposta, tenho a minha resposta: eu quero ser protagonista, não quero ser espectador, mas admito que outros possam dizer: não, isto dá muito trabalho e eu estou à espera que isto volte ao que era antes, e nenhum problema, mas não pode reclamar depois, quando as porradas chegam, não podemos reclamar. Quais são os insights finais? Para os meus 5, 6 minutos finais, depois abrir eventualmente aqui algumas perguntas, eventualmente se elas existirem. Primeiro, a gente sempre fala que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada negócio é um negócio. Mas todos eles, mais ou menos, têm aqui 10 grandes dicas que eu gosto de dar. A primeira, 10 dicas do pós-Covid e mais 10 dicas para vir na sequência. Ou seja, foi na promoção, já tinha 10, já depois mais 10, só para dar aqui um bocadinho mais de robustez. A primeira tem muito claro o propósito. E por propósito dizemos a nossa relevância para o mercado. Empresas que não forem relevantes para o mercado não vão ter muita capacidade de sobreviver, talvez não cheguem muito mais longe. O segundo ponto é ter claro que nós vendemos sonhos, nós não vendemos produtos ou serviços. Nós vendemos benefícios, nós entregamos, de certa forma, uma lógica de emoção, de relevância, e é importante termos claros quais são os benefícios que nós entregamos aos nossos clientes. Precisamos aproximar pessoas de tecnologia, não tem como sobreviver sem estas duas faces da mesma moeda trabalharem juntas. O foco. Tem muitas oportunidades, o mercado está cheio de oportunidades, mas nós temos que focar naquilo que de alguma forma nos traz valor. Não dá para fazer tudo, não dá para ter muita iniciativa e pouca acabativa. O ecossistema, eu falei isso lá atrás nos pilares, precisamos nos abrir, precisamos interagir com os ecossistemas. Nós não estamos sozinhos, nós temos parceiros, colaboradores, clientes, concorrentes, fornecedores, reguladores, escolas, professores. Tem um conjunto de realidades que reforçam a chamada inteligência coletiva, a economia do compartilhamento, a rede de inovação aberta. Todos aprendem e todos ensinam. Interação com o cliente é fundamental, cada vez mais a interação com o nosso cliente, porque ele está cheio de ansiedades e de dicas para nos dar. Nós precisamos abrir a esse cliente, interagindo mais com ele, tentar coisas novas, tentar
e abandonar coisas novas, portanto, não dizer que aquilo é uma coisa que eu vou fazer e daqui a 2 anos continua real. Precisamos prototipar de forma rápida, utilizar muito daquilo que nós chamamos de métodos ágeis para nos ajudar nesta realidade. Olhar para o futuro, o passado só serve para aprender com ele. Nós vamos viver o resto da vida no futuro, portanto é melhor começar a olhar para ele, trazer a visão de cenários, trazer a visão de tendências para nos dar uma visão mais clara daquilo que é o futuro dos negócios, fazer a transformação digital das pessoas e dos negócios, portanto das empresas e dos colaboradores e, obviamente, trazer a inovação como um pilar estratégico da gestão. Inovação não é mais vantagem competitiva, inovação é sobrevivência, e inovação é cultural, vai além do mero processo ou do mero produto ou serviço. Precisamos contribuir de forma radical para a adoção de cultura e de ciclos de inovação presentes na empresa e talvez para fechar até uma frase que é o nosso mantra na Inova, nós dizemos isso muito, que é a frase do Toffler que diz: os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Nós estamos num momento da história de folha branca, de ter que reescrever os livros da gestão e de colocar na mesa reaprendizados permanentes, porque aquilo que era verdade há 6, 7 meses atrás não é verdade hoje. E, portanto, isto é fundamental colocar na agenda e, de certa forma, quase o desapego. Ter a neutralidade necessária para abandonar algumas coisas e adotar outras novas. E aqui um convite final para o nosso website, perdoem-me aqui a publicidade, mas nós, como nós não registramos mail nem nome de ninguém, todas as pessoas entram e saem do site sem nós sabermos, no inovaconsulting.com.br tem uma aba chamada Downloads. Nos downloads encontrarão diferentes conteúdos. Eu queria chamar a atenção para alguns que estão aqui disponíveis. Do lado direito do nosso ecrã, o de transformação digital, subiu ontem, extremamente recente, com a nova visão da vantagem competitiva digital, com o modelo de negócio digital, com a framework de transformação digital. Aqui no meio do ecrã, os 2 que eu referi, tendências e dicas para os Covid, onde eu centrei a minha apresentação hoje. Em cima deles, um de métodos ágeis, os 20 métodos ágeis que a Inova hoje tem disponíveis para o mercado. E do lado esquerdo da tela, coisas um bocadinho mais ligadas às tendências, o What's Next, que mostra a década 2020-2030 em termos de tendências, o Global Trends for Business ligado à gestão, e ali do lado esquerdo, mais pequenininho, as 50 ideias para o mundo em 2100, 50 reflexões do que é que pode acontecer no futuro, e um especificamente sobre os shifts tecnológicos da 4ª Revolução Industrial. Além disso, os meus contactos, as minhas redes sociais, o meu e-mail, o meu telemóvel, que fica à disposição, obviamente. O meu telemóvel é o meu WhatsApp também, fica à disposição para trocar ideias, enviar informação. Nós temos muito conteúdo, mas também, obviamente, para poder continuar esta conversa, além desta hora que estamos aqui, hora certinha da apresentação, que estamos aqui juntos. Era isso do meu lado. Muito obrigado por este momento de presença, de tempo, de agenda, e agora devolvo a bola para o chefe, para a gente poder, eventualmente, trocar algumas ideias. Eu vou interromper o compartilhamento da minha tela, o compartilhar a minha tela, e volto agora aqui a este, para podermos, enfim, trocar algumas ideias. Luís, muito obrigado por esta excelente apresentação, prática e incidente naquilo que são estas novas tendências e os desafios que elas nos colocam, mas mais importante também do que os desafios foi depois o aporte das dicas práticas em termos de postura, em termos de iniciativa, em termos de atitude que nós temos que ter, quer nos nossos negócios, quer enquanto pessoas, face a esta pandemia. Portanto, eu vou abrir aqui, realmente, obrigado também por ter cumprido com o tempo, um período de 10 minutos para colocação de perguntas, e enquanto esperava aqui alguma pergunta de algum dos nossos participantes, aproveitava para lhe colocar a seguinte, não sei se será tanto uma questão, uma reflexão, que tem a ver com esta questão de, olhando para aquilo que são os desafios que colocou, os 10 desafios, as 10 tendências que temos que começar a adotar, verifiquei que muitas delas estão linkadas à questão da capacitação das pessoas, à questão da aprendizagem, à questão da aquisição, reforço, readaptação ao nível daquilo que são as competências das pessoas. E, por outro lado, também referiu que o mundo não vai ser o mesmo, e, portanto, a todos os níveis, e a formação também é um exemplo disso. No entanto, e falo aqui um bocadinho da realidade portuguesa, não sei se no Brasil estará a ficar a mesma coisa, ainda há muito este discurso político de
Ok, vamos esperar que isto passe para voltarmos então ao presencial, para voltarmos às aulas normais que tínhamos, para voltarmos a fazer formação como fazíamos no passado. Qual é a sua perspectiva sobre isto? Infelizmente, esse é o discurso do mundo, político principalmente, mas Portugal e Brasil não é diferente, embora aqui o que nós tivemos na semana passada do Ministério da Educação foi uma autorização para utilizar o mundo, a formação digital até ao final do ano. Ou seja, nós temos que cumprir as regras do Ministério da Educação, somos uma escola certificada, e o Ministério da Educação já disse, não, vamos deixar seguir, porque provavelmente não vai voltar. É importante ter aqui claro que ainda há muita assimetria no mundo. No Brasil, mais ainda do que em Portugal. No Brasil, maior que a Europa, portanto, o comparativo não pode ser exatamente na mesma proporção, mas isso mostra muito aquela curva da normal, ainda muita gente na negação. Muita gente a dizer, não, mas não é bem assim, isto daqui um bocadinho volta ao que era antes. Não volta, e eu acho que o grande desafio que nós temos é de reinvenção, e a educação aqui entendemos macro, tá? Seja a educação dos mais pequeninos, seja a educação executiva, é o pilar estratégico de uma sociedade. E, portanto, nós temos mapeado, temos o mapping de que os negócios da educação, a educação é um negócio, é uma área de negócio de alto potencial de crescimento do futuro, se ela se conseguir atualizar a esta nova realidade. Ou seja, se a educação conseguir tirar aquela barreira académica dos professores, de que isto não é bem assim. Eu sou professor de diferentes escolas como convidado, além da nossa, obviamente, e uma delas tem professores a dizer, eu não dou aula online, sou professor de carreira, sou académico, sou PhD, há 30 anos que eu dou aula assim, eu estou à espera da aula outra vez presencial. E já se sabe que esses professores, alguns deles, infelizmente não vão durar muito mais tempo, porque vão ser compulsivamente reformados, afastados, porque o mundo mudou. E, portanto, no limite, a educação é o pilar estratégico da mudança, mas tem que, obviamente, se atualizar esta nova realidade. E ainda temos muito essa visão, não só Portugal, não só Brasil, outros lugares do mundo, a dizer, não, mas daqui a bocadinho vai voltar, voltamos às aulas presenciais. Claro que as aulas presenciais não vão desaparecer, mas talvez vão perder a intensidade que tinham. De repente eu digo, o curso era 80% presencial e 20% online, e hoje é 100% presencial, daqui a pouco vai ficar 50-50, vai ficar 80% online e 20% presencial, mas vai acontecer isso. E, portanto, nós precisamos rever muito bem os nossos pressupostos da educação, sob pena de perdermos os nossos alunos para outros que estão a fazer isso, que estão a fazer esse trabalho, e parece-me que alguns de forma bastante competente. Obviamente, a nossa discussão aqui é sobre gestores. Se estivermos a falar com o meu filho de 4 anos, a conversa é um desafio totalmente diferente. Se for com as minhas sobrinhas de 17 e 18, é outra conversa. Mas todos estão no mesmo barco. A educação é fundamental e é o education que nos permite desaprender e reaprender. E isso tem que ser também, nós ANGE, nós Inova, temos também um papel aqui importante na forma como vamos reinventar essa nova realidade. Ok, uma última questão então também relacionada, porque isto também é a nossa área, quando digo nossa, da ANGE e da Inova, que é esta questão da formação, da capacitação das pessoas, que tem a ver com o conjunto de competências que vão ser valorizadas no futuro, no tal 2022, segundo a publicação que foi realizada pelo Fórum Económico Mundial. Que tem a ver com, verifiquei que também, e é uma tendência crescente, está muito ligada à questão das soft skills. Há alguma incompatibilidade ou alguma dificuldade de integrar esta transformação digital na formação com a questão do desenvolvimento de soft skills? Não vemos nenhuma, até porque transformação digital, a gente fala, é mais transformação que digital. Tem a tecnologia, tem as competências técnicas, mas tem que ter forçosamente as competências soft skills, ou que nós chamamos de Inova, as competências comportamentais. Porque técnico e comportamental têm que se juntar para entregar a gestão. Isto é um modelo que nós desenvolvemos há muitos anos já, temos aprimorado ele dia a dia, e o que dizemos é, não adianta só a competência técnica, se a competência comportamental ou soft skill, empatia, empreendedorismo, visão criativa, inovadora, não estiver na agenda. Acho que todos temos colegas da escola, da faculdade, que eram nota 20 na escola, mas depois a carreira nunca descolou, porque eles eram muito bons na teoria, dominavam como ninguém a teoria, mas depois na prática faltava um conjunto de outras coisas. Sempre falo, o CFO, que é muito bom na área financeira, mas depois é mau no relacionamento, não vai ser um bom CFO. Porque
tem a técnica, mas não tem o outro. Então isto entra junto e obviamente é um desafio conseguir encontrar uma dinâmica de integração das soft skills, porque a educação vem numa toada de hard skills pura e precisa agora, paulatinamente ou radicalmente, interiorizar, integrar estas soft skills, sob pena, obviamente, de ficar coxo, não é? Ficar só com um pilar e esquecer o outro. E isto na transformação digital não é diferente, porque mais do que a tecnologia, é as pessoas perceberem que tecnologia e para que é que ela pode ajudar ao nosso negócio. Luís, muito obrigado. Vamos então dar por concluída o nosso webinar, que é um conjunto de dicas práticas, ferramentas orientadas para a prática, que é exatamente esse objetivo. Foi com esse objetivo primordial que desenvolvemos este tipo de webinars, por ter aceito o nosso desafio diretamente do Brasil. Obrigado. E, portanto, obrigado. Muitíssimo obrigado. Também agradecer aos participantes que estiveram connosco. Nós vamos disponibilizar, como habitualmente, este webinar na nossa página de YouTube. O Luís também, como referiu, vai fazer o favor de disponibilizar esta apresentação para nós também enviarmos para os nossos participantes. E despeço-me com a nossa máxima habitual, que é, e reforçando hoje também aquilo que foram todas as palavras de intervenção do Luís, que é fique salvaguardado, fique seguro, mas sempre conectado ao conhecimento, conectado às competências, sob pena de não se atualizar. E depois, como referiu o Luís, quando o chefe perguntar o que é que você andou a fazer, não diga que andam só a ver Netflix, está bem? Exatamente. Muito obrigado pela vossa participação e até o próximo webinar. Muito obrigado. Boa tarde, Luís. Obrigado. Um abraço, muito obrigado. Obrigado.